São 7h38 e está aqui no estúdio a Daniela Kirsten, que é diretora da Febracis, ou Febracis, como fala? Febracis, de Curitiba, coach, palestrante, diretora da instituição, que é uma instituição de business coaching, que tem representação no Brasil inteiro. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia. Você veio com a missão aqui de desdobrar um tema que eu acho que interessa a qualquer pessoa, né? O que é a inteligência financeira e como as nossas emoções afetam a maneira como a gente lida com o dinheiro. Então, eu começo com a pergunta mais básica. O que é inteligência financeira? Então, inteligência financeira é você saber equilibrar, né? Trabalhar com esse equilíbrio emocional a favor dessa parte financeira. Então, quando a gente fala, né, de dinheiro, todo mundo gosta e a maioria das pessoas não sabe multiplicar o dinheiro, não sabe fazer render o dinheiro. Mas por quê? Não por falta de conhecimento, mas por falta de habilidade emocional para que isso aconteça. Então, é um assunto bem polêmico, né? Às vezes a gente olha pessoas que são muito prósperas, muito abundantes, e a gente mapeia a emoção dela, não o que ela faz. Porque o que ela faz está aberto a todo mundo, né? A gente tem conhecimento hoje muito vasto. Então, a gente começa a olhar a emoção. Tá. De que forma os nossos comportamentos financeiros, eles têm a ver com o que a gente aprende, o que a gente viveu lá na infância? Tem uma conexão aí, né? Tem tudo a ver. Na verdade, o que a gente fala assim, né? O nosso aprendizado hoje, o nosso resultado que a gente colhe hoje, ele é um resultado daquilo que você viu, ouviu e sentiu lá na infância. Então, de 0 a 6 anos, dependendo da maturidade, né, daquela criança até 12 anos, o que ela ouviu falar sobre dinheiro? O que ela viu sobre casamento? O que ela viu sobre parte profissional de quem a criava? Pai, mãe, tios, avós. Então, ela traz um senso, ela traz um resultado aonde ela colhe hoje, porque é muito inconsciente aquilo que a gente produz. E a criança não tem filtro, né? Ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela simplesmente absorve aquela imagem, aquele sentimento, aquela situação e produz o seu senso comum ali. Isso explica porque pessoas criadas nas mesmas famílias, irmãos, por exemplo, têm comportamentos divergentes, né, com relação ao dinheiro. E, por vezes, pais que são bons administradores têm filhos que são um desastre na administração do dinheiro, né? Quais são as crenças e as percepções mais comuns de distorção aí da relação que a gente tem com o dinheiro? O que acontece? Sabe aqueles ditados populares, assim, aqui no Brasil a gente tem muito, né? Dinheiro não nasce em árvore, filho de peixe, peixinho Quem nunca ouviu isso? Eu lembro a minha mãe, eu lembro quando eu voltava do cursinho, a primeira coisa que ela falava, vai lavar a mão porque dinheiro é sujo. Pegou no dinheiro. É isso, é sobre isso. Às vezes a gente é estimulado num ambiente onde pai e mãe, né, quem criou, por mais que eles queiram fazer o melhor, eles deram o melhor que eles receberam, mas de forma inconsciente entrou. E de que forma entrou? Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de traição, perda. Às vezes foi um pai e uma mãe que perdeu muito dinheiro através de sócios, de empresas. Então, tudo isso influencia. Então, essa visão financeira, essa crença, né, que a gente fala, essa verdade, ela vem de uma repetição de um padrão. Olha que interessante, né? E às vezes existem pais que têm uma certa dificuldade em falar sobre dinheiro com as crianças. Acham que a criança não deve se preocupar com isso. Então, mesmo às vezes passando por momentos de dificuldade financeira, e muitas famílias, a maioria delas, tem esses momentos de dificuldade financeira, há pais que participam os filhos e há pais que preferem preservá-los de acompanhar esse processo. De que maneira isso influencia a capacidade mesmo de fazer a gestão do próprio dinheiro no futuro? Você sabe que a minha família é um exemplo, né? Eu sou um exemplo onde eu tinha 16 anos, meu pai falido. E isso foi muito prejudicial, porque isso me gerou uma crença depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu precisava gastar o dinheiro. Porque eu não sei quando que Ele vai sumir mesmo, né? Quando que ia acabar, entende? Então, sobre um forte impacto emocional, eu aprendi uma verdade. E isso que você falou é muito real aqui no nosso Brasil, né? Pai e mãe que não sentam com o filho para falar sobre dinheiro. Pelo contrário, cobra. Parece que a criança tem que saber administrar,
mas não ensina, não passa uma visão de futuro daquela família, a missão dela ali, porque tem que sentar numa mesa, tem que falar, tem que explicar, tem que colocar a criança. A gente acha que eles não sabem, mas eles têm essa percepção, eles começam a produzir um senso em relação àquilo que está sendo passado. Aí é um pai que esconde, uma mãe que esconde a parte financeira, e quando dá um boom, todo mundo fica rendido ali, porque não sabe nem o que está acontecendo. Sem chão, né? Porque não estava Exato. preparado para o que Uhum. acontece na vida. E há uma mudança brutal. E a criança sente o impacto, lógico, né? É, Porque muda tudo dentro de casa na crise. exatamente. A gente aprende como? Por forte impacto emocional ou por repetição. Esse é o aprendizado humano. Então, por repetição, eu vou fazendo a mesma coisa todos os dias. E forte impacto emocional é aquela emoção muito rápida que vem repentina, que eu não sei lidar, porque eu não fui preparado para isso. Existem pessoas que têm receio de enriquecer, que acham que é uma coisa feia ser uma pessoa rica? Sim, a maioria das pessoas não tem o medo do fracasso. Elas têm o medo do sucesso. Aonde eu vou estar, como que as pessoas vão me enxergar a partir do momento que eu passar de nível. Então, não é o medo de fracassar, porque todo mundo sabe o que acontece quando fracassa, né? Mas a hora que passa de nível, a hora que eu rompo uma crença e aprendo através de uma reprogramação, qual é a minha. Eu fujo do controle, eu não tenho controle sobre aquilo. Então, a maioria das pessoas, elas não têm medo do fracasso, elas têm medo do sucesso e elas se auto-sabotam para não enriquecer. Vamos falar de alguns exemplos de autossabotagem? Sim. Quais são os comportamentos que você observa mais nas pessoas? Eu acredito que procrastinação, né, começam a procrastinar muito, a questão de gastos excessivos. Então, a partir do momento que a pessoa ela recebe muito dinheiro, é como se ela tivesse muita coisa para pagar, muita coisa para fazer. É incrível. Eu até, né, vivencio muito isso dentro da escola de negócios. As pessoas parece que elas começam a quebrar o dente, o carro estraga. É crença. Porque elas vão ter, ainda bem que eu tenho dinheiro. Sabe aquela coisa assim, nossa, ainda bem que eu fiz um pezinho de meia aqui para segurança. Gente, vai sempre utilizar. Alguma coisa no inconsciente vai fazer uma insegurança, ela Não vai consegue usar. juntar, de Não jeito nenhum. consegue, não consegue multiplicar. Se ela não romper com esse padrão de crença, se ela não mudar a mentalidade de escassa para abundante, ela não tem como passar de nível. E daí, assim, passou de nível, o que eu preciso? Continua. Continua porque esse processinho de autossabotagem, ele sempre vai existir. Mas aí vem a inteligência financeira, aonde eu tenho uma consciência das minhas emoções. Muitas pessoas que têm dificuldade em acumular e que às vezes até caem no endividamento perigoso, não precisariam comprar as coisas que compram, mas não conseguem conter o impulso. O que análise dá para a gente fazer sobre esse comportamento de compra por impulso? O que está por trás disso? Na verdade, o que está por trás? Rejeição, abandono, inferioridade, incapacidade, são sentimentos tóxicos que no decorrer da trajetória dessa criança, desse adolescente, ele entendeu que ele precisava suprir algo dentro dele. Que ele não tinha, sabe aquela coisa que não está preenchida, assim, existe um buraco? E o buraco é emocional. Eu não sei se essa criança passou fome quando ela era, né, criança. Eu não sei se ela passou necessidades. Eu não sei se ela estudava numa escola onde os outros tinham, ela não tinha. Então, qual é a tendência? É você suprir um sentimento, mas não é através do bem. Não é o ter para ser. Na verdade, você precisa fortalecer a tua identidade. Para daí você entender que você tem uma identidade fortalecida, que você é capaz e como uma consequência você gera o ter. Só que as pessoas fazem de cima para baixo, o ter para ser. Às vezes até é uma coisa que a gente vê com muita frequência, esse tipo de comentário, né? De se presentear. Tive um dia muito difícil, tô muito cansado, tô muito cansada, eu mereço. E aí vai, torra o dinheiro e daí não merece, porque vai chorar, vai sofrer. Então, assim, tem isso também, né? De se consolar por uma vida que às vezes é uma vida que tá exaustiva demais, que tá cobrando demais o preço, né? Exatamente. E olha, a gente pode ir até na área da saúde, viu? Não é só nem financeiro.
Sabe aquela questão que você chega em casa cansado, cansada, aí tem aquele doce na geladeira, você come o pote inteiro de doce, mas qual é a historinha? O que que eu falo pra mim mesmo? Eu mereço, trabalhei demais, as pessoas são injustas, as pessoas são ingratas, e eu conto uma historinha pra quê? Pra justificar o meu fracasso e o meu insucesso. Então, quando eu olho para essa questão financeira, é muito comum. Poxa, vou sair do trabalho, trabalhei muito, né? Passei estresse, vou comprar aqui uma bolsa, vou comprar aqui um sapato. Aí o que que acontece? Depois a conta chega. Aí é aquela ressaca moral. Ah, daí promete que nunca mais vai fazer, que vai cortar o cartão, e é um ciclo. Se eu não romper isso, eu vou ficar a vida inteira me auto-sabotando e não trabalhando a parte emocional. As pessoas repetem padrões ao longo da Total, sua vida. total. E quando há uma mudança na gestão do dinheiro ocasionada por exemplo, um casamento. Então, a pessoa está acostumada a ela mesma gerir as próprias finanças, e daí casa, e daí com o parceiro ou com a parceira passa a ser uma tarefa ou de dupla ou do outro indivíduo. Existem situações em que isso ajuda, mas existem situações em que se somam descontroles ali. Como é que é essa questão aí dos casais? Então, esse daí, você sabe que na pandemia eu comecei a estudar divórcio, né? O porquê, mesmo? o porquê do divórcio. 40% aumentou, né? Depois da pandemia. Só que assim, não era um casamento que ali na pandemia foi destruído antes. Por quê? Porque não existe comunicação. Não existe diálogo. Imagine que você tem uma criação, você tem uma crença e o teu marido tem outra criação e outra crença. Vocês se juntaram para constituir a família de vocês. Só que não foi alinhado nada, não foi comunicado, não foi, sabe assim, reunião, uma pauta ali. Olha, como que a gente vai fazer? E quando os filhos nascerem, como que vai ser? Não tem uma visão clara de futuro. A gente fala muito disso na escola de negócios. Qual é a tua visão clara de futuro? Reino dividido não prospera. Pelo contrário, existe uma competição. Aí o marido que quer gastar aqui, daí a esposa vai lá e vice-versa, né? Ó, você gastou R$ 1.000, então eu preciso gastar 1.000. E por quê? Sabe Tem aquela gente que coisa? esconde as compras, né? Exatamente. No carro. Nossa, eu já tive vários Para o relatos. outro não se vingar, porque se gastou, o outro vai querer gastar também, não é assim? É só quando tá dormindo que entra com as compras, deixa escondido na lavanderia. E daí o marido pergunta, a esposa pergunta: Nossa, sapato novo? Não, é velho, você nem percebeu. Não prestou Não é? atenção, né? É verdade. São 7h51. Vamos fazer uma pausa rapidinho para o intervalo e a gente já volta para mais conversa aqui. São 7h53. Está aqui no estúdio a Daniela Kisten, que é diretora da Febracis Curitiba, coach, palestrante, está falando sobre a questão financeira, a inteligência financeira. Existe diferença entre as gerações? Porque a gente vê muito, né, isso em reportagens, em abordagens, em artigos, de como a geração X se comporta com dinheiro, como é diferente dos milênios, como é diferente dos baby boomers. Como é que, na tua análise, é isso? O que aconteceu nas últimas gerações e que influencia um comportamento. Lógico, as pessoas são diferentes, não Sim. todas as pessoas da mesma geração se comportam, mas que são meio padrão da geração. O que a gente observa, né? Então, meu tataravô escondia dinheiro debaixo do colchão, né? Tinha essa questão, essa visão de acúmulo. Né? E eles tinham medo de guerra, então também compravam joias, por exemplo, para poder ter uma forma de sobreviver sem precisar fugir. É uma mentalidade meio de guerra, né? Isso mesmo. Tipo, eu acumulo, mas se precisar ali para determinada situação, eu tenho. E o que a gente vai observando, né? Meu pai e minha mãe, né, essa geração ali, é até engraçado falar isso, porque meu pai e minha mãe são aposentados, funcionários públicos aposentados. E eu lembro que a vida inteira, o que eles buscavam? Segurança. Segurança no trabalho, segurança financeira. Então, era uma mentalidade que precisava passar num concurso público, e não está errado isso, mas é uma crença, é uma mentalidade. E que para eles ali, eles foram acumulando, mas ao mesmo tempo eles foram se permitindo a fazer investimentos, a aplicar o dinheiro. E agora, né, o que eu vejo dessa realidade hoje, gente, tá muito desconectada.
É aquele jovem, né, de 17 a 25 anos, no máximo 27, que ele não tem muito compromisso com as coisas. Ele trabalha, faz um freela, pega o dinheiro pro final de semana e na próxima semana ele vai pensar em outra coisa, mas ele garantiu para aquele momento. Então não tem essa visão muito. É um imediatismo bem grande, né? Exatamente. E assim, eles sabem produzir dinheiro. Eu tenho visto hoje, são muito mais inteligentes do que nós, né? Eu tenho uma filha de 18 anos e um menino de 12, e eu vejo o quanto eles são inteligentes, eles são criativos, sabem fazer dinheiro, mas não tem aquela coisa de acumular, de multiplicar, de investir. Olha, vou investir em imóveis, vou investir em tal coisa. Não, é para aquele momento. Usou para aquele momento, vou multiplicar mais. Então, tá diferente, né? É uma outra mentalidade, igual você falou, não é para todo mundo, mas a maioria na qual eu tenho falado, me conectado, traz essa visão, assim, sabe fazer dinheiro, mas para aquele momento específico e não tá muito voltado para o acúmulo. Com relação a experiências versus patrimônio, né? Como é essa diferença de mentalidade em que a gente vê as gerações mais jovens com uma preocupação zero de manter o dinheiro parado, vamos dizer, imóveis, não tem demanda de ter carro, preferem até usar o transporte como Uber para não, porque isso leva dinheiro também, Sim, né? Faz sim. com que a gente tenha despesas É um aí, né? passivo, né? Mas o que que é quando a gente diz assim, é uma geração que preza pelas experiências e qual é o risco de desequilíbrio financeiro associado a isso? Eu falo que essa geração é um pouquinho assustadora para mim, assim. Ela tá muito preocupada no vestir. Eu vejo o investimento, e não é ruim, a gente não tá aqui criticando, mas assim, é um investimento num tênis, numa marca determinada, mas ao mesmo tempo a economia, igual você falou, de imóveis, de carros, a gente olha para concessionárias, estão fechando, estão paradas, tem um pátio gigante de carro ali que não sai. Então é uma outra visão. Algo vai acontecer. Algo no nosso futuro, daqui 10 anos, 15 anos, né? Não sou uma estudiosa nisso, mas assim, vai dar um colapso, vai dar um boom. E a gente vai ter que retroceder algumas coisas, porque na parte da engenharia, na parte automotiva, vai ter alguma virada de chave que vai ter que se especializar. Para a gente fechar, a gente tem só mais 2 minutinhos, mas assim, o que fazer? Já entendi que a primeira coisa é fazer uma autorreflexão sobre essa conexão entre infância, emoções, Uma né? tomada de Mas consciência. as pessoas Aham. mudam com relação ao dinheiro? É possível? E qual é o caminho para resolver? Você sabe que lá na Febracis a gente tem um curso de inteligência financeira e a gente fala 3 dias só sobre crença, né? Aquilo que você viu, ouviu e sentiu. É possível, mas tem que querer. Sabe aquela coisa da síndrome de Gabriela? Dani, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Quem disse? Só que é uma decisão. É porque dá trabalho mudar. Claro que dá, vai doer, né? Vai ter que mexer em vários pontos, às vezes vai mexer na família inteira para mudar essa mentalidade. E foi o que a gente fez há uns anos atrás. Eu e meu marido, a gente mudou da água pro vinho, literalmente, assim. E é possível, mas tem pessoas que pagam o preço e não é financeiro, é fazer acontecer. Então, existe um caminho, existe mentores, existe curso, existe livros muito bons, assim, de mudança de realidade, mas existe um querer muito grande da pessoa de fazer algo diferente. Legal, fechamos por aqui. Muito obrigada pela tua presença no estúdio. Eu que agradeço, obrigada a vocês. A gente daqui a pouquinho sobe a entrevista com a Daniela Kristen para o nosso canal do YouTube, para quem quiser compartilhar ou quem não conseguiu acompanhar do começo até o fim, pode assistir lá. Vamos encerrando o TNews por aqui. Aos ouvintes, boa terça-feira, amanhã às 7h10, 7h15 a gente está de volta. Até lá.